Se você conhece esse canal há algum tempo, você sabe que um dos assuntos que eu mais gosto de falar é sobre vilões. A maneira como eles têm a capacidade de oferecer novas perspectivas, de desafiar o protagonista e muitas vezes o conceito do bom numa história, aliado com o nosso senso inerente de torcer pelo vira-lata, de torcer pelo mais fraco, tendo em mente a dinâmica das trevas contra a luz, o bem contra o mal, a gente sabe que na maioria das histórias o bem sempre vence. Ou seja, subconscientemente nós sempre vemos o vilão como vira-lata. E na minha opinião é isso que faz eles serem tão fascinantes, é isso que faz eles serem tão gostáveis pela maior parte das pessoas. Sendo que existe uma regra meio limitante na maior parte dos vilões que a gente vê na ficção, é que todos eles precisam de uma justificativa para ser como são, precisam justificar a sua vilania de alguma maneira. O que faz muitos desses personagens se afastarem do conceito do vilão e irem para meio que um anti-herói muitas vezes, e nessa esses personagens ficam dançando entre conceitos e isso, na minha opinião, enfraquece eles como personagens. E eu entendo por que isso acontece. A maneira mais fácil de fidelizar um público é causar identificação. E às vezes, quando criadores de diversas mídias querem fazer com que o vilão seja mais complexo e apelar um pouco para o que ele faz ou o que faz, a justificativa é um meio de engrandecer esse personagem, mas muitas vezes pode atenuar sua vilania. Uma das maneiras mais famosas para fugir disso é criar um vilão que é o puro mal, né? Diobrando, Frieza, são personagens que servem para descrever o que é a encarnação do conceito do maligno e, portanto, não precisam de justificativa. Mas e quando o vilão não precisa de justificativa e não é necessariamente maligno? Ele é um personagem com certeza vilanesco, que faz atos horríveis no olhar do público, mas primeiro, ele não se justifica do porquê ele faz isso, ao mesmo tempo que não é dado como algo, entre aspas, superficial, como por exemplo, ele ser o puro mal. E o melhor exemplo que posso pensar em um vilão assim é Mahito de Jujutsu Kaisen. Nesse vídeo aqui eu só vou dar spoilers do que acontece no anime de Jujutsu Kaisen, eu não vou para o mangá, então não precisa se preocupar, tá bom? Para falar do Mahito, é de vital importância entender como o mundo de Jujutsu Kaisen funciona. Estamos falando do Japão, só que com uma pequena modificação. Nesse país há uma brecha da realidade que faz surgir maldições e pessoas dotadas com o dom de manipular energia amaldiçoada, conhecidos como feiticeiros Jujutsu, estando assim em uma eterna guerra entre xamãs, feiticeiros Jutsu, contra maldições para proteger a humanidade, que não faz ideia desse universo à parte. As maldições desse mundo nascem do medo das pessoas, de conceitos que as pessoas temem. Então, por exemplo, o medo inerente do oceano, o medo inerente de vulcões, de uma floresta escura, faz com que essas criaturas nasçam e tenham, consciência própria. Sendo que Mahito é uma maldição um pouco diferente da equação, porque ele se considera humano. Ele é uma maldição nascida das entranhas daqueles que odeiam e temem outros humanos. Ou seja, ele já é concebido como a representação do lado feio da sociedade, o lado que a gente tenta ignorar. E a maneira como ele é apresentado é extremamente marcante, afinal ele é apresentado no arco do Junpei, um típico estudante que sofre bullying, é excluído e depressivo, que odeia os seus colegas de classe e a maldade que eles fazem com ele simplesmente por ele ser mais fraco ou diferente dos outros. E Mahito é introduzido a nós quando o Junpei tá no cinema e os bullies dele estão falando pra caralho, e aí do nada a figura aparece atrás desses três. E ele simplesmente, sem mais nem menos, transforma esses três bullies que atazanavam a vida do pequeno Junpei em uma massa orgânica, escrota e morta. E nessa, ao invés de amedrontado, Junpei fica seduzido com aquele poder, se tornando assim uma espécie de pupilo do Mahito nesse arco. Eu acredito que essa introdução do Mahito é muito bem feita porque ela expressa exatamente o que esse personagem é. Por representar o ódio e o medo que humanos sentem de humanos, ele aparece condenando sumariamente três moleques, três adolescentes, simplesmente porque eles estavam sendo desagradáveis, e logo depois, com as suas ações, ele seduz um elo frágil, um elo fraco, um humano que deseja revidar contra a sua
própria espécie. Ou seja, ele nada mais faz do que respeitar o que ele é. Ele destrói aqueles que causam ódio e seduz aqueles que querem revidar. Obviamente que, se tratando de um Battle Shonen, um anime de lutinha, os poderes do Mahito teriam uma vital importância para sua construção como personagem e para sua personalidade. E o poder dele nada mais é do que a sua maior obsessão. E para explicar isso, ele pergunta para o seu pupilo se ele acha que as pessoas têm coração. E ele já responde a própria pergunta: não tem. Humanos têm uma alma, mas a alma não é um coração. Emoções humanas são resultado do metabolismo da alma. Chamar de coração é mecânico demais. Pessoas tornam coisas intangíveis, preciosas até demais. Para mim, alguém que consegue ver, a alma é só mais uma parte do corpo. Nada de especial. Vidas não têm valor nem peso numa balança. Assim como a água flui num rio, a vida também é algo que simplesmente está lá. Isso serve para mim e para você. Não tem significado nem valor. É por isso que não tem problema fazer o que eu faço. Você é livre para escolher como vive. Você não deveria se escravizar ao seu ideal de indiferença. Não precisa ter uma atitude quanto à vida constante. Se você os odeia, os mate, assim como quando está com fome. Eu irei tornar válido tudo que você fizer, Junpei. A forma como Mahito vê o mundo, vê vidas humanas, respeita a sua criação e sentido de existir. É uma mentalidade simples, só que uma sociedade totalmente individualista, ela se faz bem presente. A retórica dele aqui é que indiferença não cabe aos seres humanos. Seres humanos são seres passionais, emocionais. É impossível ser indiferente. Logo, se você sente uma emoção, que no caso dele, no caso que ele representa, é o ódio, então faça algo com isso. Maldições nascem, querendo ou não, das emoções dos humanos. Pode ser emoções negativas, mas ainda assim são emoções. Logo, para uma maldição, seres humanos obviamente serão atribuídos a isso. E conceitos como, por exemplo, indiferença não farão sentido algum. E ele faz algo até maquiavélico e apático, demonstrando sim uma indiferença pelo Junpei no momento que ele fala que ele vai validar tudo que ele quiser fazer. Ele vai fazer com que ele revidar não seja visto como algo errado, tanto para a sociedade, mas principalmente para ele. Afinal, primeiro, ele não se importa com isso e segundo, ele não se importa com o Junpei. Mais tarde no arco, na luta que ele tem com o Nanami, ele explica um pouco mais do seu poder, perguntando para ele: a alma habita o corpo ou o corpo que junta sua carne à alma? E ele diz que a alma sempre vem primeiro do que o corpo. O corpo só ajusta a forma da alma. E o que ele acabou de fazer com o braço dele não foi um poder curativo. Estou apenas conscientemente preservando a forma da minha alma. Minha técnica toca a alma e muda a sua forma. Com tudo que já foi apresentado do Mahito até então, dá para identificar duas coisas principais, dois temas principais sobre seu personagem, que são a infantilidade e a hipocrisia. Ele vê tudo como uma grande brincadeira, nada para ele é sério. Por isso que ele mata pessoas e as transforma como se não fosse nada, porque para ele é literalmente nada. Mais do que isso, é para isso que ele foi criado. Ele mata pessoas e manipula elas e brinca com elas porque faz parte da sua existência. Ele não necessariamente faz isso por um motivo ou faz por mal, para ele é natural. E o tema da hipocrisia é muito grande com ele, principalmente quando a gente vê a relação dele com o Yuji, porque ele é literalmente a representação do ódio que humanos têm por humanos. Ou seja, tudo que ele faz, tudo que ele pensa é derivado do que seres humanos são capazes de fazer com outros seres humanos. Não é como se ele fosse um bicho de 7 cabeças que está fazendo coisas horrorosas que nunca ninguém pensou em fazer. Ele só está sendo tão vil quanto nós somos com nós mesmos. Além também de representar que o que ele faz com humanos é a mesma coisa que feiticeiros de Jutsu fazem com maldições. Ele nada mais faz do que desumanizar seu alvo. Ele não se importa com seus objetivos, sonhos, a sua vida, ele simplesmente age conforme a sua natureza. E se a natureza dele é baseada diretamente em sentimentos humanos, isso tornaria ele mal? E se isso torna ele mal, quer dizer que a humanidade é má? Essa é a questão que esse personagem traz à mesa e essa é a maneira que esse vilão
foge da justificativa. Ele passa a necessidade de justificar sua vilania para nós. Você que decide se ele é mau ou não. Mas atente-se, se você achar que ele é mau, você também é. E se toda a humanidade é má, o conceito do mal na nossa perspectiva se torna outra coisa, não é? Sendo que quando é uma criatura fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente faz em um contexto onde ele está atacando os protagonistas que estamos acompanhando, na nossa visão, é óbvio que ele é cruel, é óbvio que ele é sádico, é óbvio que ele é um vilão maligno. Mas ele, no fim, nos representa. E a maldade Mahito funciona exatamente com essa inteligência, essa racionalidade. Com ele, por exemplo, seduzindo e manipulando Junpei, atraindo Itadori Yuji para poder se apegar com ele e tentar mudar ele, para no fim transformá-lo em mais uma de suas várias criaturas na frente do jovem feiticeiro. Esse é o requinte de crueldade que só alguém dotado de racionalidade humana seria capaz de fazer. E uma outra coisa que demonstra sua humanidade é no momento que ele está sendo oprimido por Itadori e Nanami. É nesse momento próximo da morte que ele começa a evoluir. É saindo da zona de conforto, sendo desafiado e colocando sua vida no limite que ele evolui, igual a nós. E essa é a primeira vez que ele conjura, né, o seu domínio de expansão, que tá com esse nome aí na tradução, mas na verdade se chama da personificação da perfeição, que são essas várias mãos, que é de onde, né, o poder do Mahito vem. E o Nanami, dentro desse domínio de expansão, ele pensa: eu literalmente estou na palma da mão dele. E essa fala é muito interessante porque quando um humano tem outro humano em um checkmate, digamos assim, a expressão que determina uma relação de superioridade de uma pessoa contra outra, uma pessoa mais poderosa com uma pessoa fraca, é essa pessoa fraca e oprimida admitir que está na palma da mão do outro. E ele chamar esse domínio de personificação da perfeição mostra exatamente o que perfeição significa para ele. Mostra refinar, lapidar a maldade que ele representa. E depois de fugir dessa luta, ele pensa no Yuji e diz que, diferente do corpo, eu posso matar a alma quantas vezes quiser e como eu devo matá-lo na próxima. Pensando nas diversas formas de quebrar o espírito de Itadori Yuji, de fazer com que a forma da alma dele fique trêmula. E quando vamos para Shibuya, na qual Mahito se torna um dos grandes vilões da obra, depois de ter matado Nanami na frente do Yuji, ele pergunta com raiva: como você pode brincar com a vida de tanta gente? Como você é capaz de fazer isso? Nisso o Mahito responde: você quer que eu reflita sobre acabar com a vida de alguém para depois olhar com remorso na próxima vez que eu matar? No fim do dia, você sou eu. Mostrando de maneira ilustrativa a natureza do Mahito. Ele é Yuji porque, mesmo sendo uma maldição, ele representa os humanos. Pode ser o pior lado da humanidade, mas não deixa de ser um lado nosso. Então não interessa se Yuji considera ele um vilão. Se ele considera ele um vilão, ele é um vilão também. E para tentar acabar ainda mais com a alma de Yuji, tem aquele momento onde ele estoura a cara da Nobara, de novo demonstrando a maldade desnecessária visada para a manipulação. E no momento da luta final entre os dois, onde o Mahito finalmente parece que vai morrer, ele finalmente acha a essência da minha alma, a verdadeira forma, sendo representada por uma borboleta saindo de um casulo ou uma mariposa. Então ele se transforma nessa forma aí absurda e é extremamente, né, maldição. Ele tem cara de maldição, ele não é mais aquela figura humanoide excêntrica, ele realmente se transformou num bicho. E essa forma dele e a obsessão que ele tem em lapidar sua alma e encontrar a essência dela, isso nada mais é do que também um sentimento humano, a busca pela perfeição, combinada com o individualismo humano que ele representa, se transformando numa máquina de matar. Eu sou perfeito, ninguém mais vai ser. E é interessante que a forma final do Mahito, a forma perfeita na sua consciência, é algo que está muito mais próximo de uma maldição do que de um ser humano, porque para ele o ápice da evolução é algo que esteja distante do ser humano. Porém, o fim dessa história é que ele é superado por um humano com golpes que abalam diretamente a sua alma, fazendo com que a cena de talvez maior desenvolvimento do protagonista aconteça, né, o famoso eu sou você, onde representa o outro lado na natureza do Mahito. Ele é o ódio das pessoas, mas ele também é o medo das pessoas. E ele tem o seu fim com medo de outro ser humano. É como se ele entendesse o quão profundo vai a sua natureza. Mas ele entende
tarde demais. Marrito pra mim é um baita vilão porque ele tem uma característica um pouco metalinguística. Para entender ele, para julgar ele, você tem que sair um pouco da ficção e olhar pra você mesmo, se tornando um personagem muito mais complexo quando julgado com o que ele representa. Além do mais, que ele faz parte de um arquétipo de vilão que eu adoro, que é o vilão que dá raiva. O vilão que a gente ama odiar, que a gente aplaude a todo momento que ele se fode, que ele leva golpes. E isso é um testamento do quão bom vilão ele é, do quão bem ele faz o seu papel. Se ele causa isso no público, quer dizer que ele é um baita de um vilão. E o trabalho que existe com esse personagem, referente a coisas que ele representa por causa da sua natureza humana, na minha opinião é bem ousado e bem corajoso quando o assunto é a criação de um personagem. Além de que, se o papel do vilão antagonista é ser um obstáculo que o protagonista tem que se desenvolver para passar, ele talvez tenha sido o melhor que fez isso para o nosso Itadori Yuji. E obviamente sendo extremamente criativo quando o assunto é fugir de justificativa, porque o que ele faz é simplesmente virar a mesa contra nós quando vamos julgar ele, da mesma maneira que ele fez com o protagonista dessa história, fazendo, querendo ou não, ele ser único da sua própria maneira. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, God Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Gabriel Franco, Volknar, Yokaka Magis, Codê Baixinhos, Chico Mia, Rebenedito, Iburi, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Giovanni Vaz, Leme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Sport Tawat, Timon Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens, Vinho de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fondante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Cowboy de Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, O Fluminense, Gabriel Rachadel, Kipam Mandini, Bolseiro, Rafael York, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Abílio Rua, Cassiri, meu nome é Jorge, João Vitor, Nero Guimarães, Pepsi Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Paul Todo Fudido, LL, Woffen, Tonacatraca, Pepoca, Ogugas e Pedro Corredora PL. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Mogo aqui uma cervejinha que você deixe de beber no mês. Então assim, se tiver sobre a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!